Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Nossa aula de hoje será pautada na resolução de pequenos problemas da etapa de instalações hidrossanitárias, tá? O intuito é que vocês tenham contato com algumas questões de concursos, né? E problemas que vocês façam desenvolvimento de mapas mentais também, tá? Então, vamos começar. Questão 1. Após acionar a descarga no vaso sanitário, observou-se que ao final do enchimento da caixa d'água acoplada para a próxima descarga, uma vibração intensa na ducha instalada ao lado do vaso. Esse fenômeno pode ser explicado por propagação de um pulso de pressão devido ao fechamento brusco da válvula que abastece a caixa de água do vaso, também conhecido como golpe de Ariete. Pessoal, sim essa primeira questão, tá? Ele é proporcionado, sim, esse golpe, quando ocorre um fechamento brusco da válvula no sistema de instalação hidrossanitária, tá? E essa mudança brusca, ela pode fazer com que a água interrompa sua trajetória na tubulação, provocando uma vibração na tubulação instalada, né? E dependendo da pressão, pode provocar até vazamento, tá, pessoal? A letra B fala pressão atípica, né, na tubulação devido a provável vazamento na estrutura da caixa do vaso sanitário. Essa questão não está certa porque a pressão não é atípica, tá? É comum quando ocorre um fechamento brusco da válvula, tá? A questão está incoerente. Letra C. Pulso de alta pressão, originário da evacuação do vaso sanitário, que devido à equação de continuidade aplicada à massa de água despejada, estabelece uma pressão negativa contrabalançada pela tubulação da caixa acoplada. Pessoal, a gente não pode afirmar necessariamente que é devido à alta pressão, tá? Muito menos que a pressão aplicada em decorrência da vibração seja de forma negativa, da forma que está aqui. Ao contrário, ela é bem positiva, né? Principalmente por questão da gravidade, né? Então, essa questão está incoerente também. Normalmente, as edificações, elas têm um reservatório superior, e por isso mesmo, né, a gente tem um reservatório elevado aqui, a gente não tem né, o que impede a pressão negativa, né? A gente tem um reservatório superior. Tá? Letra D. Existência de ar na tubulação sem consequências para o desempenho do sistema. Essa questão aqui, ela pode gerar dúvida quanto à existência ou não de ar no sistema, né? Mas a gente deve lembrar que a existência de ar, ela pode gerar consequência no funcionamento do sistema. Ao perceber que a água está acabando na rua, é recomendado a gente fechar, né, devagar o registro do medidor, para evitar o que? A entrada de ar, quando a água voltar. Isso, às vezes, tem muitas reclamações aí por pagamentos indevidos por conta disso, né? A gente não pode fechar rápido. Provoca entrada de ar. Passa pelo contador e provoca aumento elevado da conta d'água. Quando volta o abastecimento de água, né, provoca compressão do ar que passa pelo medidor de forma muito mais acelerada do que a passagem da água. Então, a questão é falsa. Produção de gases na tubulação, indicando necessidade de manutenção do sistema, uma vez que há perigo no acúmulo de gases tóxicos e inflamáveis. Pessoal, no sistema de instalação predial de água, não se produz gás após acionar a descarga, tá? Se a questão estivesse referindo aí ao sistema de esgotamento sanitário, ainda estaria incorreta,
porque a tubulação apenas conduz o resíduo gasoso ao local mais adequado, que é com o ramal de ventilação, né? Então, falso. Então, vamos lá. Próxima questão. Essa foi bem tranquila, né, pessoal? Questão da vibração intensa aí após acionar a caixa de descarga. Para a instalação de um registro de gaveta bruto com diâmetro nominal de 25 milímetros, utiliza-se meia hora de encanador, né, sendo que a hora é R$ 12, e meia hora de ajudante de encanador, sendo que a hora é R$ 8. E um registro de gaveta bruto de 25 milímetros. R$ 40 a unidade. Se o preço do registro de gaveta for reduzido em 20%, obtém-se uma economia no custo unitário dessa instalação de... Essa questão, pessoal, é só fazer, né, a contabilização, levando em conta que é gasto, no caso, meia hora para fazer essa instalação, né? Considerando, então, que a meia hora do encanador custa R$ 6, vou até trocar a cor da caneta. A meia hora do encanador, vamos colocar aqui, meia hora encanador. É R$ 6, certo? Se uma hora é 12. E meia hora do ajudante do encanador. Ajudante do encanador. Fica em torno de metade, no caso, R$ 4, né? E o registro propriamente dito é 40 a unidade. Registro de gaveta é R$ 40. Então, a gente tem, né, somando esses custos aqui, 40 mais 4 mais 6, um total aí de R$ 50. Ao reduzir o preço do registro em 20%, ele passa a custar quanto? Se eu reduzir 20%? Menos 20%, né, que é a mesma coisa que R$ 32. Certo? E somando-se isso ao custo dos funcionários, eu tenho, então, pessoal, só voltando aqui, ó, 20% que fala aqui na questão é o preço do registro de gaveta. Essa redução aqui em cima só do preço do registro de gaveta, tá? É como se eu estivesse pagando só 80% do valor, né? 80 vezes 40, R$ 32. Só, vou até pôr uma setinha colorida aqui, vou marcar. Para não ficar confuso aqui. Em cima só do preço do registro de gaveta. Então, o preço vai ser R$ 32, certo? Considerando essa redução aí. Então, é como se eu tivesse, então, o preço do registro. 32. E o preço da mão de obra seria 6 mais 4, R$ 10. Então, eu fico com R$ 42, certo? Se a gente avaliar em relação ao custo inicial, que era 50, certo? Eu vou ficar com a relação, basta dividir por 42 por 50. Avaliar com o custo inicial. Então, eu fico com 42 dividido por 50, fazendo isso. 42 dividido por 50. 84%. 84%, né? Então, eu vou ter uma economia, então, a diferença em relação a 100%, 16%. 100 menos 84%. 16%. Tá? Ao avaliar em relação ao custo inicial.
Eu fazer a relação aqui. Né? O preço, então, teve uma redução aí em relação ao custo unitário inicial de 16%. A letra B é a questão correta. Então, vamos para a próxima questão. Bem tranquila, bastaria, então, verificar que para instalar esse registro de gaveta é gasto meia hora. A gente faz a contabilização da mão de obra, depois do produto em si aqui, né? E do insumo, a gente tem o preço inicial, né? E se a gente tiver um desconto nesse produto, que é o registro de 20%, se eu somar com a mão de obra, né? Aqui está com redução de 20% no valor. Se eu somar com a mão de obra, está aqui R$10, fico com 42. Esse valor representa, então, uma redução, ou seja, um valor de economia de 16% em relação ao valor inicial, que era 50. Vou colocar aqui com a cor vermelha. Esse seria o custo inicial. E esse custo com desconto. Com desconto. Certo? Então é isso, da questão 2. Bem tranquilo. Basta ir abrindo, escrevendo as informações do enunciado e depois juntando, né? O serviço da instalação é a mão de obra mais o insumo. Eu considerando uma redução no valor do insumo de 20%, quanto que eu teria de economia em relação ao custo unitário inicial da instalação, tá? Vamos para a próxima. Questão 3. O desenvolvimento de projetos de instalações hidráulicas, elétricas, de gás e os projetos de prevenção de combate a incêndio devem ser pautados no conhecimento profundo de normas técnicas pertinentes. Quanto às normas de projeto desses importantes subsistemas de umidificação, é correto afirmar que, primeiro assertivo, a norma que estabelece as condições a que devem satisfazer as instalações elétricas de baixa tensão, a fim de garantir a segurança de pessoas e animais, o funcionamento adequado da instalação e a conservação dos bens, é a ABNT NBR 5410, né, pessoal? Parte elétrica que a gente sabe que é a 5410. Portanto, essa questão aqui é falsa. Então, vamos continuando. Letra assertiva 2. A norma que estabelece as condições mínimas exigíveis para o projeto e execução das instalações internas de combate a incêndio é a ABNT NBR 8220. Na verdade, pessoal, essa norma aqui, ela é voltada para a especificação de reservatório de poliéster. Reforçado com fibras de vidro. Reforçado com fibra de vidro. Para água potável para abastecimento de comunidades de pequeno porte. Então, não tem a ver aí com instalações de combate a incêndio, é falsa. Vamos para a próxima. A norma que fixa as condições mínimas exigíveis para o projeto e execução das instalações internas de gás liquefeito de petróleo, GLP, com pressão de trabalho máxima de 150 kPa, é a ABNT NBR 3932.
Pessoal, essa questão aqui é verdadeira, tá? Ela é voltada, sim, para os procedimentos de projeto e execução das instalações internas de gás liquefeito de petróleo, GLP, né? Com pressão máxima de trabalho de 150 kPa. Né? E isso fala num item lá na norma, nessa parte aqui, o item 3.29, item 3.29, voltado para o dispositivo destinado a reduzir a pressão de gás, antes de sua entrada na rede primária para o valor de, no máximo, 1,5 kg-força por centímetro quadrado, que é a mesma coisa de 150, 1,5 kg-força por centímetros quadrados, que é a mesma coisa de 150 kPa. A norma que estabelece exigências e recomendações relativas ao projeto, execução e manutenção das instalações prediais de água fria é a ABNT NBR 5626. Verdade, pessoal. A norma que estabelece as exigências, que trata, né, dos procedimentos de instalação predial hidrossanitária de água fria, é sim a 5626. Né? Ela recomenda e traz recomendações e exigências referentes ao projeto. Então, as questões verdadeiras são a 3 e 4, as assertivas verdadeiras são a questão A, certo? Beleza. Pessoal, vocês veem que algumas das questões aí de concurso, elas tratam de pormenores de norma. Por isso que é importante a leitura, né, dessas normas, a gente tem que ter noções. Portanto, eu recomendo sim que vocês, né, tenham aí uma pasta com todas as normas máximo possível, né, sobretudo as que nós mais utilizamos, aí a 5410, 5626. A gente vai ver a de esgoto também na próxima aula, né, das nossas etapas de projeto aí. É importante que vocês façam uma leitura dessas normas todas, tá? Quanto mais, né, conhecimento vocês tiverem, né? Claro, a gente tem como fazer as nossas consultas, mas é muito importante ter, né, esses conceitos, essas coisas aqui em mente, tá? Vamos lá, questão 4. Pessoal, essa questão aqui, ela é bem prática mesmo, isso que foi o objeto da nossa aula de hoje, sobre um conjunto elevatório aí, motor bomba aí. Vamos lá. Considerando o conjunto elevatório de um prédio de 20 pavimentos, com 8 apartamentos de 2 quartos por andar e uma taxa de ocupação de 4 pessoas por apartamento, julgue os itens subsequentes no que se refere a instalações prediais de água fria e conjunto elevatório, conforme apresentado a seguir. Bem, pessoal, então a gente tem aqui a representação, né, dessa nossa parte de sucção, nossa parte aqui de recalque para o nosso reservatório superior, né, o nosso conjunto motor-bomba aqui. A gente já tem os comprimentos equivalentes de todas as nossas conexões que fazem parte aqui e algumas outras informações a mais, tá? As perdas de carga unitária tanto na sucção quanto no recalque, tá? E o volume a ser recalcado é de 74.400 litros. O tempo de operação diária da bomba é de 6 horas, tá? Então vamos lá para as nossas questões. A capacidade do reservatório superior deve levar em conta 2/5 do consumo diário estimado e um adicional oriundo de reserva técnica para incêndio. Pessoal, essa questão que essa assertiva, ela é verdadeira, né? Vou colocar aqui uma caneta cor azul. A NBR 5626 faz uma recomendação, sim, quanto à distribuição do reservatório, sendo 40% de reserva no reservatório superior, mais a reserva de incêndio. Tá? E sendo então os 60% restante
do consumo diário destinado ao reservatório inferior. E 60% reservatório inferior. Aí está em número fracionário, mas é a mesma coisa. 2/5 é equivalente aqui aos 40%. 2/5 reservas no reservatório superior, tá? E 60% reservatório inferior. Então, essa questão é verdadeira. O consumo total diário desse empreendimento é de 153.600 litros. Então, vamos lá. Letra B. Pessoal, de acordo com a tabela, ó, o volume a ser recalcado é de 74.400 litros. Então, seria 74,4 metros cúbicos. Certo? Porém, não se pode afirmar que esse valor seja o consumo total diário. Ao analisar a afirmativa aqui de 153.600, né? A gente pode fazer o cálculo do consumo de volume total diário, que é o CD. Consumo, volume total diário. Para isso, a gente pode considerar o apartamento com 4 pessoas, né? Apartamento com 4 pessoas, cada uma consumindo 200 litros por dia. Vou ficar per capita aqui, por pessoa, tá? Com base no cálculo de maior consumo, considerando o NBR 5626, tá? Então, pessoal, a gente vai ficar com o seguinte: consumo total por apartamento. Vou colocar bem mastigadinho aqui para não tal por apartamento. É o consumo diário. Consumo diário por pessoa, vezes quantidade de habitantes. Vezes quantidade de habitantes. Certo? Então, a gente vai ficar com consumo total por apartamento igual a 200 litros por dia, vezes 4. Então, 800 litros por dia. O consumo total por pavimento vamos voltar lá no enunciado que eu já esqueci. São 8 apartamentos de 2 quartos por andar e uma taxa de ocupação de 4 pessoas por apartamento. 2 quartos por andar. Vamos lá. 8 apartamentos. Então, pessoal, a gente vai ficar 8 apartamentos vezes 800, que é o consumo por apartamento, certo? Se eu tenho 8 apartamentos, basta multiplicar por 8. Então, 6.400 litros por dia. Então, nosso consumo total se eu tenho quantos pavimentos aqui? São 20 pavimentos, sendo 8 apartamentos e 2 por andar, certo? Então, o consumo total vai ser 20 vezes o total que eu tenho por pavimento, que é 6.400 litros por dia. Então, 128.000 litros por dia, que é igual a 128 metros cúbicos. Já está diferente aqui, então essa questão B aqui é falsa, tá? Bem tranquilo essa aqui, basta a gente ir fazendo o consumo diário por apartamento, depois a gente faz por pavimento e por fim o consumo total do prédio, né? Vamos para a questão C, então. A vazão desse sistema
de recalque é de 0,0034 metros cúbicos por segundo. Vamos pôr aqui na separada aqui. Letra C. Né? Letra C, isso. Vamos lá. Pessoal, o cálculo da vazão, vou colocar a letra Q aqui, vazão, do sistema predial de recalque é a relação entre o volume, o cálculo do consumo diário, dividido pelo tempo, tá? Então, o valor de CD a gente já tem, né? E o tempo? O tempo de operação da bomba, vamos ver, é de 6 horas, ó. Tempo de operação diário da bomba, de 6 horas. A gente tem que transformar horas em segundos, tá? Então, vamos fazer aqui a contemplação do tempo. 6 horas está para quantos segundos? Né? E, no caso, 1 hora está para 3.600 segundos. A gente faz uma regrinha de 3. Bem tranquilo. Se numa hora eu tenho 3.600 segundos, quantos segundos eu vou ter em 6 horas? Basta vocês fazerem a multiplicação cruzada aqui. 3.600 vezes 3 é igual a vezes 6. Opa, vezes 6, são 6 horas. Vou ficar com 21.600 segundos, tá? Então, esse é o tempo que eu coloco aqui. Então, a vazão é igual a 128 dividido por 21.600. 128 é o que eu obtive aqui na questão anterior, tá? Vou ficar com 0,0059 metros cúbicos por segundo, que é diferente do que está apresentado aqui no enunciado. Então, a questão também é falsa. Tá? A gente ficou com 0,059. Aqui a gente ficou com 128 mil litros. Tá? Então, vou só circular essa fórmula aqui para vocês terem aí. É o consumo, o cálculo do consumo diário que a gente fez, né? Dividido pelo tempo de operação da bomba, tá? Vamos para a próxima questão. A perda de carga na sucção é de 0,56 metros. Vamos pôr aqui também. Não sei se vai caber tudo aqui. Vamos lá, questão D. Certo. Perda de carga na sucção. Então, vamos lá para a nossa figurinha. Pessoal, esse comprimento mencionado na explicação é dado pela pressão exercida na tubulação, que é em metro por coluna d'água. Tá? E para encontrar o comprimento total do trecho de sucção, a gente deve fazer o seguinte: a gente vai somar a válvula de pé e crivo, que está aqui, 14 metros, tá? Mais o joelho na tubulação de sucção, tá? Que no caso é 1,8 metros, né? Então, a gente tem aqui esse joelho, certo? Então, a gente ficaria com o trecho da sucção. Só o trecho de sucção que foi pedido primeiro, né? A gente soma, então, as conexões que tem aqui, a válvula de pé e crivo e o joelho. A gente vai ficar com 14 metros mais 1,8 é igual a 15,8 metros. E agora, a gente tem que somar também, né, o comprimento do trecho, né? Comprimento real do trecho, que seria esse 1 metro aqui, mais esses 55 centímetros aqui, tá? Então, a gente soma 1 metro mais 55. Então, o comprimento total do trecho, acho que é melhor fazer na outra folha. Então, pessoal, será 15,8 mais 1 metro mais 55 centímetros, tá? Vou escrever aqui para vocês terem aí, ó. Trecho de sucção.
ficar bem mastigadinho para vocês. A gente tem lá as conexões válvula de pé e crivo, mais joelho na tubulação de sucção. Se vocês lembrarem da disciplina de instalações sanitárias, a gente, né, soma o comprimento da tubulação mais as conexões. Só que as conexões a gente tem os comprimentos chamados equivalentes, que já foi dado aqui na tabela, tá? A gente soma eles. Então, só dessa parte do trecho da sucção em relação às conexões, a gente ficou com 14 metros mais 1,8, que é igual a 15,8 metros, certo? E para a gente saber o comprimento total do trecho, basta a gente somar com os comprimentos da tubulação. Total do trecho. Vou escrever aqui comprimento real do trecho, real, né? Que é 1,55 m, mais comprimento total das conexões. Então, a gente vai ficar com 1 metro mais 55 centímetros, depois do joelho, né? Mais 15 metros e 80. Totalizando 17 metros e 35 centímetros, certo? E, por fim, pessoal, para a gente encontrar o valor da perda de carga no trecho, basta a gente multiplicar pela perda de carga unitária que foi dada aqui na nossa tabela. Ó, a perda de carga unitária na sucção é de, a cada metro, eu tenho uma perda de carga de 0,03 metros. Então, finalizando aqui a questão, perda de carga no trecho. Basta eu multiplicar a perda de carga unitária pelo comprimento total do trecho. Comprimento total do trecho. Então, vou ficar perda de carga no trecho 0,03 metros por metro vezes 17,35. Então, eu vou ficar com uma perda de carga de 0,52 metros. Tá certo? Vamos lá. 17,35, acho que é isso mesmo. Vezes 0,03. Certinho. Então, pessoal, foi falado na questão 0,56, então tá errado. Seria 0,52 metros. Tá? A questão tá falsa. Letra E. A perda de carga no recalque é de 2,89 metros. Não sei se vai ter espaço aqui, mas é parecida a forma de fazer que a gente fez agora. Ah, não, tem sim. Vamos para a questão E. Perda de carga no recalque. Então, pessoal, também a mesma coisa, em metro por coluna d'água. A gente faz o comprimento total das conexões do trecho de recalque e, né, da mesma forma que a gente fez agora. Então, vamos lá. Ó, a gente tem aqui a válvula de retenção, registro de gaveta. A gente tem esse joelho aqui também na tubulação de recalque. A gente vai fazendo as somas, né? Então, vamos ficar aqui. Vou circular com a cor diferente, que fica mais fácil para vocês entenderem. Tá na cor verde aqui. Ó, a gente tem a válvula de retenção, certo? Vou circular aqui. 4,6. A gente tem o joelho na tubulação do recalque, certo? Joelho na tubulação de recalque, 1,4 metros. A gente tem esse T aqui também,
1,1 metro. E a saída da canalização aqui, 1 metro, tá? Então, a gente ficou aqui com 4,6 da válvula de retenção, nosso T aqui de 1,1 metro, o joelho na tubulação de recalque 1,4 metros e a saída da canalização 1 metro. Então, a gente vai ficar com, somando isso, 8 metros e 1, certo? 4, 6, só confirmar, 4, 6 mais 1 em 4, mais 1 em 1, mais 1 em 1, mais 1 metro. Isso mesmo. Só da parte das conexões. E se a gente for somar o comprimento, seria 30 metros, mais esses 2 metros aqui, tá? A gente ficaria com 8 e 1 mais 32, certo? Seria 40,1. E como a perda de carga unitária é 0,10, se a gente multiplicar 0,10 por 40,1, seria 4 metros e 1. Mas vamos escrever tudo isso que a gente falou aqui para ficar organizado aí para vocês. Letra E. Vamos lá. Comprimento total das conexões no trecho em recalque. É igual a válvula de retenção mais o joelho da tubulação de recalque mais o T da conexão mais trecho de saída da canalização. E assim ficamos com 4,6 mais 1,4 mais 1,1 mais 1. Totalizando 8,1 metros só dos comprimentos equivalentes aí das conexões. Então, a gente tem que encontrar o comprimento total do trecho, que basta a gente somar com o comprimento da tubulação. Comprimento total do trecho é igual a comprimento total das conexões mais comprimento real do trecho. A gente viu lá que é 8,1 mais 30 metros de prumada mais 2 metros, né, na saída da canalização, totalizando 40,1 metros. E depois basta a gente aplicar a fórmula da perda de carga, que é multiplicar pela perda de carga unitária. Perda de carga unitária vezes o comprimento total do trecho, que é o que a gente obteve aqui. Comprimento total do trecho. Perda de carga no recalque, né? Ó, a perda de carga no recalque é de 0,10, tá? Então, esse valor aqui que eu tô circulando.
0,1 vezes 40,1, ou com 4 metros e 1. Né? Que, no caso, é diferente do que foi apresentado aqui, 4,01 metros. A questão é falsa. Enquanto só a letra A que é verdadeira. Vamos para a última, sobre a potência da bomba. A potência da bomba para a instalação deve ser de 3,5 cavalos. Vamos lá. Pessoal, essa aqui a gente usa a fórmula que vocês já devem estar acostumados, F. Vamos lá. Vocês já devem lembrar, fórmula da potência, já para converter na unidade. 1000 vezes a altura manométrica total vezes a vazão, dividido por 75 vezes o rendimento. Rendimento. Então, pessoal, para a gente encontrar a potência, a gente tem que, primeiro, descobrir qual que é o valor da altura manométrica total. Vou escrever aqui. Altura manométrica total. Tá? A gente já tem o valor da vazão, certo? Que a gente obteve na questão C, na C, aqui. 0,0059 metros cúbicos por segundo. Tá? A gente já tem a vazão, já calculada anteriormente. O rendimento da bomba. Vamos ver aqui. Rendimento da bomba é dado aqui no nossa tabela. Eu vou marcar aqui. Rendimento da bomba, 50%. A gente já tem mais essa informação. O rendimento é de 50% da bomba. Então, falta só a gente encontrar a altura manométrica. Pessoal, a altura manométrica total, ela é a soma da altura manométrica do trecho em recalque, mais a altura manométrica do trecho de sucção. Então, a gente tem que fazer aí, vamos fazer separado aí primeiro. Do trecho de sucção. Trecho, sucção. A gente vai ter, então, o valor altura estática mais a perda de carga no trecho. Perda de carga no trecho. A gente já calculou as perdas de carga no trecho, tanto de sucção quanto de recalque. Pessoal, tinha as letrinhas assim, HE mais o delta da perda de carga, delta H. Vocês devem lembrar disso. Então, basta a gente somar a altura estática. Vamos lá para a nossa figura. Ó, na sucção, a altura estática, ela é de 1 metro. Vou colocar com uma cor aqui também, marca texto. Ó, a gente tem essa altura estática aqui. Essa altura estática. HE, tá? E a perda de carga desse trecho, a gente já calculou na questão D, tá? Então, a perda de carga do trecho de sucção é de 0,52. Então, a altura manométrica do trecho de sucção é de 1,52 m. Vamos escrever isso aqui. Então, 1 metro da altura estática mais 0,52 da perda de carga no trecho de sucção. 1,52 m. E a mesma coisa para o trecho de recalque. Trecho de recalque.
é a altura estática, mais a perda de carga no trecho. Então, vamos lá. Ó, o valor, então, no trecho de recalque é 30 metros, ó, a altura estática. Vou marcar com essa cor aqui, ó. São 30 metros a altura estática. Até sumiu um pouco a cor ali da letra. Essa é a altura estática recalque. Tá? E a perda de carga desse trecho, foi de 4,01 metros. 4,01. Então, seria 34 metros, 30 mais 4,01, 34,01. Tá? Então, seria 30 metros mais 4,01. 34,01 metros. Então, a nossa altura manométrica total é a soma desses dois trechos. Tá vendo? Vai caber aqui. Vou ter que criar mais uma janela dessa. Vamos duplicar. Eu apago aqui e a gente volta. Aí, pessoal. Então, basta somar, então, os 34,01 que a gente encontrou com 1,52 m, que a gente vai ter a altura manométrica total. A altura manométrica total. HMT. É a soma da altura manométrica. Vou escrever. Eu ia fazer letrinhas, mas eu acho que fica melhor se eu escrever por extenso. A altura manométrica do trecho em recalque mais a altura manométrica do trecho em sucção. Então, a gente fica com 34,01, que a gente obteve, mais 1,52 metros. É igual a 35,53 metros. Certo? Essa é a nossa altura manométrica total, HMT. Tá? Que era a informação que faltava para a gente substituir na fórmula de potência aqui. Vou até circular a nossa fórmula. A potência. Agora a gente tem todas as informações necessárias para fazer o cálculo do que a assertiva pede, né? Vamos lá. Então, ao substituir na fórmula, a fórmula da potência, 1000 vezes o valor da altura manométrica total. Vou escrever a fórmula primeiro aqui para facilitar a visualização de vocês. A vazão dividido por 75N é igual a 1000 vezes a altura manométrica total, vezes a vazão, 0,059, dividido por 75 vezes 0,5, 50%, que é o rendimento da bomba. Então, a gente fazendo essas multiplicações, 35,53 vezes 0,059, igual, dividido por meio vezes 75. Foi 75. Então, a gente vai ficar multiplicado, tá? Multiplicado com aproximadamente 5,59
cavalos, que é a resposta à questão. Então, a gente vem e compara com o valor aqui da... Tá falando aqui 3,5 cavalos. Então, a questão também é falsa. Só a assertiva A é a correta. Então, pessoal, desse exercício aqui, a gente consegue sintetizar bastantes informações, a gente consegue montar até um mapa mental referente à parte de cálculo, né, de conjunto elevatório. Então, fica de atividade para vocês realizarem aí. Então, por hoje é isso. A gente continua na próxima aula com mais problemas aqui desse tipo, tá? E nós já temos no material de aula a nossa apostila da parte de instalações hidráulicas, tá? Desde essa parte de água fria, né, até a parte de esgoto e pluviais, tá? Bem sintetizada mesmo, ajuda vocês terem um resumo dessa parte de conteúdo aí da engenharia civil, tá? Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, alguma parte específica da nossa disciplina, que ela é mais ampla mesmo, vocês podem enviar tanto no chat do portal ou também por e-mail, tá bom? Abraço, até a próxima.